O senador Lazier Martins cobrou da tribuna o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela permanente omissão na análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador mencionou a audiência pública que ouviu vítimas da perseguição política do ministro Alexandre de Moraes e alertou que o Senado vem ignorando também os manifestantes que há mais de 30 dias protestam em todo o país. O senador Lazier Martins disse: "Eu queria observar a Vossa Excelência que já passou da hora de trazermos para este plenário, mesmo agora no apagar das luzes da legislatura, o exame dessas questões porque é missão nossa. Nós não podemos mais continuar omissos e, mais do que isso, coniventes com esse estado de coisas, porque os clamores das ruas são muito grandes e nós não tomamos conhecimento disso." O senador acrescentou: "Nós precisamos tratar disso. Há inúmeros pedidos de impeachment. Ninguém mais aguenta as arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes e nós não estamos tratando disso. Nós não estamos examinando esses pedidos." O senador Esperidião Amin, por sua vez, mencionou a notificação extrajudicial enviada a todos os senadores cobrando ações pela apreciação dos pedidos de impeachment de ministros. A peça, liderada pelo advogado Maurício dos Santos Pereira e pelo empresário Thomas Korontai, cobra cada senador por sua omissão ao aceitar que Pacheco impeça o andamento dos pedidos de impeachment. O senador Esperidião Amin apontou que se sente constrangido por ser cobrado pela omissão que é de fato do presidente do Senado. Ele cobrou as informações sobre os pedidos de impeachment arquivados e engavetados e também a apreciação de projeto do senador Lazier Martins, que esclareceria os procedimentos para análise de pedidos de impeachment. Amin também tratou da questão durante a audiência pública que tratou das perseguições políticas no contexto das eleições de 2022. O senador apontou que a Casa não analisou proposta do senador Lazier Martins, que formaliza que a análise inicial de pedidos de impeachment de ministros não cabe ao presidente do Senado e sim à mesa diretora. O senador afirmou: "Não é justo que nós, que assinamos pedidos de impeachment, sejamos tratados da mesma forma como quem não assinou e como quem decidiu arquivar." Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem nos limites de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente Pacheco, senadores e senadoras, mídias, telespectadores, ouvintes. Presidente, terminou agora há pouco, depois de mais de 7 horas, uma longa audiência pública da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, sob a presidência do senador Eduardo Girão. Participaram desta sessão inúmeros juristas, parlamentares, pessoas vítimas de perseguições e uma comissão que cumpre as suas finalidades, porque é uma comissão que examina aquilo que nós não temos examinado aqui no plenário do Senado. Isto é, o estado de exceção que nós estamos vivendo, as arbitrariedades do Superior Eleitoral, do senhor ministro Alexandre de Moraes, de ministros do Supremo, do famigerado
inquérito 4781. Então, foram muitos pronunciamentos e críticas, senhor presidente, ao nosso Senado Federal, que ignora completamente as multidões que estão nas ruas, contrariados com a falta de liberdades, inúmeras liberdades, de pensamento, de expressão, da imprensa, de respeito ao Ministério Público, tudo isso que tem se acompanhado. Então, presidente Pacheco, Vossa Excelência, que é uma pessoa educada, que está se propondo a continuar na presidência do Senado, eu queria observar a Vossa Excelência que já passou da hora de trazermos para esse plenário, mesmo agora no apagar das luzes da legislatura, o exame dessas questões, porque é missão nossa. Nós não podemos mais continuarmos omissos e, mais do que isso, coniventes com esse estado de coisas, porque os clamores das ruas são muito grandes e nós não tomamos conhecimento disso. Então eu quero louvar a iniciativa do senador Girão, que debateu longamente, não houve nem espaço para almoço, nem para lanches, foi no sacrifício, aquele auditório superlotados, onde inúmeros pronunciamentos se fizeram ouvir, e nós que temos essa missão, que fomos trazidos para o Senado pelos eleitores, ignoramos, nos tornamos surdos de tudo isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência, e em conclusão, que nós precisamos tratar disto. Há inúmeros pedidos de impeachment, ninguém mais aguenta as arbitrariedades do senhor Alexandre de Moraes. E nós não estamos tratando disso. Nós não estamos examinando esse pedido. Então, esse é mais uma vez o apelo que faço a Vossa Excelência e espero ser correspondido. Muito obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins. Próximo orador inscrito, senador Carlos. Senhoras e senhores senadores, eu gostaria de desdobrar a minha fala, senhor presidente, em dois aspectos. Primeiro, reiterar o pedido que formulei ontem a Vossa Excelência a respeito do anteprojeto que está por ser apresentado, acho que não foi ainda, da comissão criada em março deste ano, liderada pelo ministro Lewandowski, que tem como objeto atualizar a Lei 1079 de 50. Reitero o pedido até pela repercussão que o pronunciamento. O meu foi um modesto requerimento, mas o pronunciamento seguinte, feito pelo nosso companheiro Plínio Valério, que é pioneiro neste assunto, tem tido. Então, faço a Vossa Excelência a reiteração do pedido para que nós conheçamos esta contribuição da comissão liderada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que tem como objetivo expresso atualizar a Lei 1079. Mas eu gostaria de compartilhar com os nossos senadores, e também com o Eduardo Mussi, com o futuro senador Eduardo Mussi, um dia, né? E breve, uma preocupação que me ocorre, porque recebi, e aqui anuncia esta notificação extrajudicial, que parece que vai ser entregue a cada um dos senhores senadores e senhoras senadoras, que reclama providências do Senado a respeito de não tramitação de requerimentos de impeachment de ministros do Supremo. Vou ler só os 5 pedidos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vergonha para quem? Para eles. Que Vossa Excelência tome providências necessárias para requerer todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, arquivados ou não, dos últimos 5 anos. Que cada um de nós tome providências para requerer a apreciação pelo colegiado no sentido de anular os arquivamentos dos pedidos de impeachment feitos nesse lapso de tempo, 5 anos.
que se tome providências para colocar em processamento todos os pedidos de impeachment. 4, que seja providenciado o necessário para análise eventual da anulação do ato número 3 da presidência do Senado Federal, que não homologou, mas aprovou o anteprojeto a que eu me refiro. E, finalmente, a listagem de apoiamentos, se houver, deverá ser encaminhada. Eu me sinto constrangido por receber isso individualmente de um escritório de advocacia identificado e com vários apoios. Mas, ao solicitar que a Advocacia Geral do Senado aprecie isso coletivamente, eu não posso deixar de dizer que o fato de, nos últimos 5 anos, nenhum destes pedidos de requerimentos de impeachment, e eu lembro que nós estreamos aqui com o requerimento de impeachment do meu amigo Cajuru. Foi um dos primeiros. E nós não termos apreciado ainda o projeto de resolução número 11, de autoria do senador Lazier Martins, torna o meu pedido mais enfático. Eu peço que todos os requerimentos que nos tenham sido encaminhados, o meu, por exemplo, e os demais que desejarem, sejam encaminhados à Advocacia Geral do Senado para promover a eventual resposta, se necessária. Muito obrigado. Segundo, é uma informação que eu quero lhe prestar. Consulte o gabinete, o seu gabinete. O senhor está recebendo uma notificação extrajudicial. Não sei se isso foi comentado aqui. Foi? Não. Pode falar de novo. Eu já recebi e já comentei ali no plenário. Todos os senadores estão recebendo uma notificação extrajudicial pelos pedidos de impeachment arquivados ou não apreciados pelo Senado nos últimos 5 anos. Cada um de nós... Está aqui, ó. Eu não vou fazer propaganda do escritório de advocacia, mas é uma notificação extrajudicial que todos nós estamos recebendo. E eu pedi ao presidente, não vou pedir ao ex-presidente que arquivou entre o Natal e o fim do ano de 2021, aliás, 2020, o ex-presidente Davi Alcolumbre arquivou 27 processos. E agora temos mais de 30 aí. E o pedido número 1, para resumir, Vossa Excelência vai receber, já está lá no seu gabinete, é que o senhor não viu ainda, que Vossa Excelência individualmente tome as providências necessárias para requerer à Secretaria competente todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, arquivados ou não, dos últimos 5 anos. 2, que Vossa Excelência tome providências para requerer sessão extraordinária para o colegiado, ou seja, para que o plenário, por votação nominal certamente, aprove a anulação de todos os arquivamentos. Porque nós temos o projeto de resolução do senador Lazier que espelha o que está na Constituição. Quem tem o poder e a responsabilidade do impeachment de ministros da Corte Suprema não é o presidente do Senado, é o Senado. Portanto, tem que haver alguma deliberação. E ainda pede mais 3 coisas. Colocar em processamento todos os pedidos de impeachment, ou seja, dar curso, e que seja providenciado o ato de anulação, a anulação do ato número 3 da presidência do Senado por ilegalidade insanável e a cassação dos efeitos da decisão da comissão de estudo realizada no dia 21, com a participação do senador Eduardo Girão, isso eu estou acrescentando, em que um ministro do STF apresentou
um relatório que não é conhecido por todos e o deu como aprovado. E, finalmente, a listagem de apoiamento, se houver, a ser encaminhada posteriormente. Eu não estou dizendo que essa notificação extrajudicial vai causar impacto, mas acho que nós todos temos que solicitar, como eu solicitei, que a Advocacia Geral do Senado aprecie isso, porque não é justo que o senhor que assinou o pedido, eu que assinei, sejamos questionados da mesma forma como quem não assinou e como quem decidiu arquivar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma situação. Então, a propósito do que foi dito, eu trago essa informação na suposição de que tem a ver e peço que este texto, presidente, seja anexado aos anais dessa histórica reunião. Muito obrigado. Muito obrigado.